Aquela notificação que pisca no celular, o que será que acontece no nosso cérebro quando ela aparece ali na tela? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo nisso, porque uma pesquisa bem recente trouxe uma resposta e ela é surpreendentemente precisa. 7 segundos. É isso. De acordo com um estudo novo publicado na revista Computers in Human Behavior, esse é o tempo médio que uma única notificação consegue roubar da nossa concentração. Pensa só, um simples alerta e por 7 segundos inteiros, o nosso cérebro já está em outro lugar. Ah, mas 7 segundos não parece muita coisa, né? Passa num piscar de olhos. Mas e quando se está no meio de uma tarefa que exige atenção? Ou no meio de um raciocínio complexo, uma conversa importante? O que exatamente se perde nesse espacinho de tempo? O que se perde é o foco, aquela linha de pensamento, sabe? A solução que estava quase lá, na ponta da língua, tudo isso é interrompido. E essa interrupção, como vamos ver, tem um custo cognitivo real. A gente pode até chamar isso de a falha dos 7 segundos. É como um pequeno glitch, uma travada que acontece na nossa atenção toda vez que o celular vibra ou acende. E agora, vamos entender direitinho como os pesquisadores descobriram e mediram essa falha. Então, o ponto central da pesquisa do Hippolyte Fournier e sua equipe é exatamente este. O problema não é necessariamente quantas horas a gente passa no celular, mas sim quantas vezes a gente pega o aparelho. É esse uso fragmentado, sabe? Com dezenas, às vezes centenas de pequenas interrupções ao longo do dia. É isso que de fato prejudica a nossa capacidade de concentração. Agora a gente entra na anatomia da distração. Isso nos leva à pergunta principal que os pesquisadores queriam responder. Se uma notificação tem tanto poder, qual é o ingrediente secreto dela? O que a torna tão irresistível para o nosso cérebro? O que a gente vê aqui é o grande mistério científico que os pesquisadores tinham em mãos. Será que a distração é só por causa do som e da luz, ou é o hábito? Ou será que tem algo mais profundo aí? Isolar a causa exata, esse era o desafio. Os cientistas tinham 3 suspeitos principais na mira. O primeiro, a tal da saliência perceptual, que é basicamente a distração causada só pelo movimento, por algo novo que aparece na tela. O segundo, o condicionamento aprendido, aquela resposta quase automática que a gente desenvolveu com o tempo, né? E o terceiro, que talvez seja o mais forte de todos, a relevância pessoal. Aquela curiosidade de saber quem mandou a mensagem e, claro, o que ela diz. E para testar essas hipóteses, a equipe desenvolveu o que a gente pode chamar de um experimento bem engenhoso. Eles precisavam de um jeito de medir a atenção com muita precisão e, ao mesmo tempo, simular notificações de um jeito controlado. A ferramenta que eles escolheram foi o teste de Stroop. É um teste super famoso e muito eficaz. Tentar dizer vermelho quando o cérebro está lendo a palavra azul, nossa, isso exige um foco gigante. É o teste perfeito para medir essas pequenas falhas de concentração. Qualquer atrasinho na resposta já indica uma perda de foco. A genialidade do experimento está na divisão dos participantes. Eram 3 grupos. Um grupo via notificações todas borradas, testando só a distração visual. Outro via notificações falsas, bem realistas, mas de outra pessoa, para testar o poder do hábito. E aí vem o pulo do gato. O grupo principal, o de notificações pessoais. Eles foram levados a acreditar, com toda uma história de fachada, que aquelas notificações na tela eram as suas próprias mensagens, chegando em tempo real. Era o teste de fogo para o poder da relevância pessoal. E aí, o que eles descobriram? Com o experimento todo montado, chegou a hora de analisar os dados. E os resultados não só confirmaram o que eles imaginavam, como também revelaram um detalhe super importante sobre como a nossa atenção funciona nesta era digital. Olha só, o atraso de 7 segundos apareceu em todos os 3 grupos. Isso quer dizer que até mesmo um simples borrão se mexendo na tela já é o bastante para nos distrair. Só que a distração foi bem maior no grupo que achava que estava recebendo as próprias mensagens. Isso mostra que a combinação dos 3 fatores é o que realmente sequestra a nossa atenção. Mas o gatilho mais forte de todos, sem dúvida, é o significado pessoal. E aqui está a descoberta que talvez seja a mais chocante da pesquisa toda. Quando foram analisar os hábitos dos participantes, os pesquisadores viram que o tempo total de tela não era um bom indicador do nível de distração de uma pessoa. O que realmente previa isso era o uso fragmentado, o número de vezes que a pessoa desbloqueia o celular e a quantidade de notificações que ela recebe por dia. Tá, mas se cada interrupção é tão pequena, por que isso importa tanto? A resposta está no efeito acumulado. Vamos ver como esses pequenos momentos vão se somando ao longo de um dia, de uma semana, de uma vida inteira.
O pesquisador principal, o Hippolyte Fournier, resumiu isso perfeitamente. Ele diz que o problema não é um único atraso de 7 segundos, mas o fato de que isso acontece, para muita gente, mais de 100 vezes por dia. O impacto cumulativo é gigantesco. Todas essas pequenas interrupções, quando somadas, representam uma perda enorme de tempo e energia mental. Então, qual é a lição que fica? A pesquisa não é um apelo para a gente jogar os smartphones fora, de jeito nenhum. Pelo contrário, é um convite para a gente usar a tecnologia de forma mais inteligente. O objetivo é ter um uso informado, consciente, entendendo os mecanismos que afetam a nossa atenção. Assim, é possível construir uma relação mais saudável e produtiva com os nossos aparelhos. Isso tudo nos deixa com a pergunta para refletir. Sabendo agora que a frequência das interrupções é mais prejudicial que a duração, e que a relevância pessoal é o gatilho mais poderoso, como é que a gente pode redesenhar nosso ambiente e nossos hábitos digitais para proteger o nosso bem mais precioso, que é a nossa capacidade de ter foco?